Pracinhas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. A gente está agora em mais um novo episódio de As Pracinhas. E desta vez, né, a gente está trazendo uma pessoa bastante interessante. O nome dela é Alana. Ela é uma pessoa que se interessou pelo podcast e foi uma pessoa que se interessou em participar e contar uma história bacana sobre a rua Prediliano Pita e a mudança do Garcia. E eu vou pedir para a Alana se apresentar, né, para a gente poder conhecê-la um pouco mais e a gente começar a nossa conversa. Obrigada, Mauro. Boa noite. Então, eu me chamo Alana. Eu trabalho com pesquisa e sou professora. E eu vi o convite do Mauro para conhecer o podcast e tal, e eu achei interessante participar, porque eu moro nessa rua. Eu moro na rua Prediliano Pita, né? E eu não sou natural da rua Prediliano Pita, ela fica em Salvador. E eu não sou natural de Salvador. Então, eu passei muito tempo morando em outros bairros e depois que eu casei, eu me mudei para essa rua, que eu não sabia, mas é uma rua muito famosa por conta desse evento do Carnaval de Salvador, que é a Mudança do Garcia, que é um pequeno circuito dentro do Carnaval organizado, em sua grande maioria, pelos próprios foliões e pelas pessoas aqui da associação do bairro, que inclusive recentemente reformou o galpão para poder ter o ensaio das bandas e tal. E ficou um lugar assim, bem interessante. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande saber que a festa passava na porta da minha casa. Então, eu me interessei muito, acabou coincidindo, né, na época que o Mauro, que eu conheci o Mauro, eu descobri, né, sobre essa festa e aí a gente decidiu marcar para gravar. Alana, uma das coisas bem bacanas que você acabou abordando, né, através da rua Prediliano Pita, né, e a mudança do Garcia, é justamente porque é um espaço público, né, ao qual acontecem esses festejos. Mas acho que uma coisa interessante para a gente poder, talvez, só ambientar as pessoas, né? Talvez só dar uma localização com relação a onde está essa rua, em qual bairro, em qual região da cidade de Salvador. Eu, por exemplo, eu já fui a Salvador uma vez, mas não conheço muito bem a cidade, né? Então acho apenas só dar uma localizada, né, para as pessoas que não conhecem muito a cidade poderem entender mais ou menos onde ela está localizada. Certo. Então, a rua Prediliano Pita é uma rua no Garcia, né, no bairro Garcia, em Salvador. E ela é a rua, assim, se eu tivesse que dizer, ela é uma das ruas principais do Garcia, porque ela justamente corta desde o final de linha dos ônibus, que é uma praça que tem aqui, até a saída do Garcia e a chegada na Avenida 7 de Setembro, que é a famosa Avenida 7 de Salvador, e ela sai ali ao lado do Teatro Castro Alves, que também é um dos teatros mais importantes de Salvador. Então, ela é uma rua que acaba sendo muito movimentada também, principalmente para quem quer ir em direção ao centro, seja para poder conhecer os pontos turísticos que tem ali, seja por todo o comércio da Avenida 7. Tem escolas muito famosas, a rua Prediliano Pita tem o Colégio Antônio Vieira, que é um dos colégios famosos daqui de Salvador, tem a Escola Sacramentinas também, o antigo Colégio 2 de Julho. Então, assim, ela é uma rua que, apesar de ser residencial em alguns pontos, ela é uma rua que ela tem de tudo, basicamente. Então, tem conjuntos habitacionais, tem escolas, tem igrejas, tem... Enfim, acho que pelo fato dela cortar o bairro, ela acaba sendo esse ponto, né, assim, de
que acaba aglomerando muitas pessoas. E aí eu acho que justamente por conta do histórico, porque essa rua, antes de ser essa rua, ela já existia como sendo o caminho para a Fazenda Garcia, que é o que era há muitos, muitos, muitos anos atrás o bairro Garcia, né? Ele era uma fazenda de cana-de-açúcar. Então, existia já esse território, né, enquanto espaço privado, e ao longo do tempo ele foi se transformando e acabou virando, né, o bairro, e essa rua continua sendo uma das principais vias de acesso daqui. E você falou a respeito das festividades que acontecem no local, né? E eu queria saber como é que se originaram esses festejos, o que deu origem a isso, né? Eu acho que deve ter uma história bem bacana com relação a isso, né? E fala pra gente mais ou menos como é que isso aconteceu. Então, como eu comentei antes, né, essa região do Garcia, ela era uma região em que você tinha já pessoas que moravam aqui. Era um território, né, de uma fazenda e tudo mais. E nessa região, depois, né, que a cidade se instalou como cidade e tudo mais, nessa região a gente tinha ainda a presença dessa família Garcia, que era uma família muito forte na região. Só que aí o que acontece? Por ser um bairro antigo, também era um bairro que você tinha várias pessoas de diferentes... que ganhavam a vida de diferentes formas, né? Vou falar assim. Sim. Num dos eventos, né? Inclusive, o bairro também uma das coisas pelas quais o bairro é famoso, juntamente com a mudança do Garcia, é o fato de existirem muitas festas de samba aqui. Porque o bairro, um dos moradores do bairro, ele é conhecido, assim, em Salvador, pelo nome de Riachão. Ele é um sambista muito famoso, que morou aqui na rua. O nome dele é Riachão? O nome dele, na verdade, deixa eu só pegar aqui. Riachão é como as pessoas chamam ele, né? Riachão é como chamam ele. E ele... É porque as pessoas não vão saber o nome dele, digamos assim. Mas todo mundo conhece ele como Riachão. Ok, e aí, no período que ele ainda era muito ativo e tal, assim, mais jovem, a família dele expulsou uma prostituta daqui das ruas. E botou ela pra fora. E ela teve que ir embora. E nessa que ela teve que ir embora, as pessoas achavam muito injusto isso. E acabou se construindo esse mito de que na hora que ela estava fazendo a mudança, as pessoas tentaram transformar aquilo ali em uma festa. Então, ganhou esse termo, entre aspas, mudança do Garcia, por conta desse festejo de protesto, digamos assim, que foi a saída da prostituição do bairro. Inclusive, uma das pessoas que cantou nesse festejo, né, essa lenda, que foi o próprio Riachão, que é, assim, a principal influência, digamos assim, o principal nome da mudança até hoje. Ele já é falecido, ele faleceu em 2020, né? Mas ele até hoje é um dos chamarizes assim, mais importantes da mudança. Então a gente tem aqui na rua ainda a casa dele, as pessoas se conhecem. Então, apesar de Salvador ser uma cidade muito grande, nesse bairro em específico, a gente ainda tem meio que o pessoal costuma chamar de aura de cidade pequena, que todo mundo se conhece, as pessoas conversam umas com as outras e tal. E acaba sendo bem interessante você ver isso. E um bairro que é tradicional e é, né, muito movimentado.
E você me disse que tem as festividades, né? Tem mais de uma festa que acontece na Predileano Pita ao longo do ano, ou só acontece durante o carnaval? Como é que são os festejos? Como é que o pessoal. Como é que essas festas acontecem? Então, a própria mudança, ela funciona como bloquinhos de fanfarra de carnaval. Então, é como se a mudança ela fosse um circuito próprio. Então, a prefeitura vem, coloca os banheiros químicos, organiza, né? Mas ela não está vinculada ao chamado Carnaval Oficial de Salvador. Ah, sim. A gente não tem camarote, tem bloco organizado com nome, como os blocos famosos que a gente tem aqui, né? Que é as Piranhas. Ele não tem exatamente essa carga de festa mercadológica, né? É uma carga mais de uma festa de fanfarra, em que muitas famílias vêm juntas, tem muita criança na rua. Aí assim, toca fanfarra, o pessoal faz, né, o circuito, vai até uma passarela, tem ali na Praça do Campo Grande, e sai daqui no final de linha, vai pessoal. Isso é festa de carnaval mesmo, né? Seguindo o trio, festa, puxando tudo. Só que essa é a mais conhecida, né? Na verdade, todo final de semana aqui sempre tem alguma coisa. E um dos outros eventos que eu acho assim, extremamente divertidos é o encontro dos chicleteiros que tem aqui. Chicleteiros porque eles herdaram esse nome, né? Das pessoas que seguiam a banda Chiclete com Banana, que é uma banda de carnaval famosa. Só que a banda se desfez. Então, o que acontece? Eles alugam um trio elétrico e eles fazem encontros chicleteiros, em que uma banda canta cover de músicas cover de Chiclete com Banana e puxa o trio simulando o que seria o trio de Chiclete com Banana. Isso acontece assim, 1 ou 2 vezes no ano. E além disso, tem outras, assim, que a gente só fica sabendo mesmo, porque aí, de novo, outra coisa que é muito cara de cidade pequena, eles passam com carro de som, avisando quando tem festa. Então passa um carro de som avisando. Esse final de semana a gente vai ter no final de linha do Garcia. E aí eles falam o nome da festa. Isso é bem útil, né? Porque o pessoal fica sabendo, né? Isso é bom. E eles têm uma associação de moradores que, assim, é particularmente ativa. Eu não sou exatamente uma pessoa que sai de casa, né? Que se envolve com festas e tal. Até porque eu tenho uma certa limitação em relação a lugares muito cheios. Mas acaba sendo interessante de ver porque é como se seguisse um fluxo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Aqui, pelo menos, de que não é São João, não é Natal, não é Carnaval. É tipo, é como se qualquer motivo, qualquer coisa existisse para dar motivo para se comemorar, né? Para se celebrar. Eu acho isso muito, assim, é bem interessante isso. Isso acaba também, às vezes, criando uma ambiência sempre muito, muito, muito feliz, muito festiva, né? Você sempre tá com... E deixa eu te falar, tipo assim, todo mundo gosta dessas festas, tem gente que não gosta. Como é que a população do entorno da rua reage? Bom, na rua em especial, né? Eu acho que a grande maioria é bem adeptas. Eu tiro porque os meus vizinhos, eles são bastante efusivos, né? E eu pelo menos consigo ouvir de lá, assim, música no final de semana e tal. No período da mudança do Garcia, todo mundo se arruma para sair. Apesar de terem muitas senhoras de idade, né? As pessoas mais velhas na rua, você não vê exatamente essas pessoas reclamando das festas, por exemplo. Então, eu não vou dizer que todo mundo é adepto 100%, mas é aquela coisa que as pessoas, elas convivem, sabe? Elas aprenderam a coabitar com aquilo ali. A mudança em especial, né? Porque ao longo da semana, por exemplo, eles têm... É uma rua também que tem muitos barzinhos.
barzinhos de esquina mesmo, naqueles famosos de cadeira de plástico, né? Aquela coisa. E eles ocupam as calçadas com as cadeiras? Como é que é? Ocupam as calçadas, as mesas, algumas das mesas ficam assim até um determinado ponto na rua mesmo, porque não tem espaço dentro. E aí um dos bares que tem aqui, eles aproveitaram que tem um prédio do outro lado da rua, jogaram uma lona branca e eles projetam os jogos de futebol ali. Então as pessoas ficam em pé na rua, bebendo e assistindo o jogo. Geralmente jogo do Bahia, né? Que é a predileção do bairro, aparentemente. Do bairro é o Bahia, as pessoas né? em pé assistindo o jogo e conversando. Sabe? Então, assim, o espaço meio que se transforma, né? À medida que ele é demandado, né? As pessoas vão. Ele vai. Entendi. Ele vai, assim, eu acho que. Tanto que, por exemplo, acho que teve no ano passado, talvez, assim, em junho, julho, no final de algum campeonato de futebol, assim, grande. Não era. Aparentemente, era uma coisa como outra qualquer, um dia como outro qualquer. Mas, de uma hora para outra, eu precisei sair para encontrar minha mãe e a rua tava parecendo carnaval. Assim, muito cheia, as pessoas em pé, bebendo, se divertindo, gritando. E eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu precisei sair da rua para poder pegar o Uber para encontrar minha mãe e tal. Eu não ia conseguir tirar o carro da garagem, porque não tinha como, basicamente. Apareceu uma pessoa tocando música, enfim, surgiu do nada, assim. E era porque eles estavam comemorando algum tipo de vitória em relação ao campeonato de futebol. Eu sei porque as pessoas estavam usando uniformes dos times, né? Mas, assim, só aconteceu, sabe? Aqui tem muito disso, assim. Nos finais de semana, às vezes, as coisas, elas meio que só acontecem. Às vezes não tem uma preparação muito grande, né? E em função de um determinado evento, a festa se torna necessária. Acontece. Né? Entendi. Exatamente. É basicamente isso. A festa acontece. Ai, ai. E a comunidade tem alguma maneira, ela se organiza de alguma maneira para a realização dessas festas, ou as coisas acontecem assim realmente mais de surpresa, né? Tem algum tipo de grupo no bairro que organiza as festas, ou são pessoas de fora que acabam trazendo? Então, aqui no bairro tem uma associação de moradores e amigos do Garcia. Né? Eles têm uma sede, a sede é bem arrumada e tudo. Então, creio eu que a própria associação, ela acaba organizando, né? Eu acredito que, inclusive, o encontro dos chicleteiros que eu comentei, eu acho que, inclusive, é organizado pela associação. Mas, assim, existe uma organização por trás. Então, acredito que a comunidade se reúna para organizar. Mas eu não sou capaz de te dar essas informações, né, de tudo precisas, porque é aquela coisa, né? Eu já comentei um pouco antes, eu meio que evito um pouco multidões. Mas, assim, é perceptível que existe uma coisa, assim, de uma outra situação que acontece com muita frequência é a questão de rodas de partido alto, que aqui também é muito frequente, né? Até pela própria presença do Vietnã aqui. Então, se tornou algo também que é bastante frequente. Então, não necessariamente na minha rua, mas também no bairro como um todo, você tem, assim, pequenas eclosões de festas, né? Então, por exemplo, conectado a essa rua, tem um beco chamado Beco dos Artistas, que é onde durante muitos anos existem, né? E existiam vários bares cujo público principal era a população LGBT. Então, são bares em que você tem baile de drag, você tem lip sync, você tem vários outros eventos que estão aqui
no macrocosmo do Garcia, mas não necessariamente na rua Pradigliano Pita. Ela acaba meio que sendo também um agregador, né, de outros eventos que não necessariamente acontecem na própria rua, né, mas que estão ali dentro do Garcia, né? Uhum. Isso. Então, assim, ao longo do ano, existem muitas festas ao redor, sabe? Então, por exemplo, outra coisa que eu também não sabia, descobri esse ano, na verdade no ano passado, é que eles têm ainda procissão de Semana Santa. Tipo, Domingo de Ramos, aí passa as pessoas, né, rezando terço, no burrinho, aquela encenação toda. Passa aqui, assim, você ouve as pessoas em voz alta fazendo, né? Então, eu acho que cabe todo mundo, né? exato. E aqui eu acho que justamente por conta da presença, né, da Igreja Católica muito forte, o próprio Colégio Antônio Vieira tem uma paróquia, a Escola Sacramentina é vinculada a uma ordem de freiras, então acaba que meio que cabe todo mundo, assim. No final das contas, você tem festa para todos os gostos, você tem manifestações de todas as ordens. E quando tem alguma coisa, digamos, no final da rua, entre muitas aspas, que é na concha acústica do Teatro Castro Alves, então aí é que você tem ainda mais eventos, porque você tem apresentações de todas as sortes, né? De todos os tipos, para todos os gostos. E aí as pessoas se reúnem lá no final da rua para poder entrar e participar, enfim. E aí é que você vai vendo, assim, que acaba aquela... E é engraçado porque quando você tá... Eu que morei em outros bairros, você não vê isso afetar a cidade como um todo. É como se fosse algo muito local mesmo. Então, assim, é bem diferente do que eu tô acostumada, sabe? Tem sido, assim, bem divertido de descobrir essas muitas coisas todos os dias. A minha impressão, sabe? Tipo assim, geralmente quando eu penso em Salvador, eu penso numa cidade que é sempre muito festiva e as pessoas sempre são muito, muito receptivas, né? Né, quando eu estive aí, né, a minha impressão foi essa. Quando você falou do Garcia, né, e falou da festa, na minha cabeça eu comecei a pensar que isso era uma coisa muito comum em outros bairros também, né? Mas pelo que você está me dizendo, isso é uma coisa muito própria do Garcia. Creio eu que sim, porque aqui, assim, essa região, na verdade, mais próxima do comércio, mais próxima da parte antiga da cidade, eu acho que é uma região que ela é mais ocupada mesmo. Tipo assim, as praças, as ruas, né? Eu acho que você vê pessoas andando lá. Você vê que existe uma... Os moradores, eles apoiam né? Mas aqui, em especial, comparado aos outros bairros que eu frequentei, onde eu morei, aqui ele tem uma coisa mais... Acho que agregador é a palavra mesmo. Acho que por conta de todo esse ambiente mesmo, assim. Porque tem muito barzinho, porque tem escola perto, e a escola municipal e estadual. E aí você tem, por exemplo, ensino para jovens e adultos de noite. Aí tem o próprio final de linha que você tem aqui em Salvador, é bem comum isso também. Nas praças e nos finais de linha de ônibus, as pessoas têm colocado barracas. Vira meio que um ponto, assim, de... Assim que você come, bebe, fica com o pessoal por ali mesmo. Tem comércio informal também? Isso. E não é exatamente... organizado também pela prefeitura, pelo estado, né? As pessoas chegam, botam lá suas barraquinhas, seus carros de cachorro-quente e tudo, e ficam por ali, né? Então aqui tem muito isso de as coisas elas vão acontecendo, né? E em outros bairros eu não vejo isso tão assim tão forte, né? Tão presente, marcante. né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Alana. Você gosta de morar no Garcia? Gosta de morar na Predigliano Pita? Eu gosto. Aqui, assim, a gente faz muita coisa a pé.
Aham. Então, não precisar sair de carro, precisar, não precisar fazer coisas que envolvem Uhum. essa é que é muito complicado morar em cidade grande, né? Então, assim, você tem É, que tirar o carro para sair, para ir no mercado, para não sei o quê, aí vai no chaveiro, é tudo longe. Aqui a gente não tem muito isso. Aqui as coisas, elas são são pertinho, fácil, né? você chega facilmente nos lugares também. Uhum. Até se você quiser daqui para essa parte mais do circuito que eu comentei, do circuito Campo Grande, dá 10 minutos andando. Então, assim, É período de mesmo. carnaval, é Ah, muito perto, é muito fácil de você chegar nos lugares, sabe? de Então, ônibus. De ônibus para o centro de Salvador, do Garcia, quanto tempo? olha, deve ser mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Ah, pertinho. É bem perto. Dá para. A maior estação daqui, como em várias outras cidades, é a estação da Lapa, né? Uhum. E daqui para Lapa dá 15 minutos a pé. Não. Então, assim, é realmente bem. Assim, é bem perto de todo, né? Dá para você Uhum. chegar nos lugares, em lugares de transporte, por exemplo, de via de acesso, muito fácil. Uhum. Para quem tem carro, inclusive, é muito, assim, eu em 7 minutos estou no trabalho, sabe? Então, Ah, ok. acaba sendo bem, também para as pessoas que moram aqui no entorno, né? Que trabalham aqui perto e tudo, acaba sendo bem, bem fácil. Mas para você chegar, por exemplo, nos lugares que são mais famosos, assim, né? Por exemplo, a minha mãe, ela mora praticamente do outro lado da cidade. Então, Hum, aí eu já levo bastante tempo para chegar lá, Pra para ir chegar. para as praias que o pessoal costuma chamar de praias mais bonitas, mais frequentáveis. Mais longe. Uhum. Mas as praias famosas, né? A Praia Hum. da Barra e tal, é aqui Aham. pertinho também. Deve Ah, dar, eu que acho que uns 10 minutos de carro. E você falando, né? Tipo assim, é uma coisa que eu, tipo assim, eu trabalho aqui em Belo Horizonte, na prefeitura e trabalho com espaços públicos, né? E aí você falando do Garcia, falando da festa, né? Na minha cabeça vem um centro, um centrinho de bairro, né? Com todo esse Uhum. comércio, né? E esses serviços, né? As escolas. E uma das coisas que a gente acha que a gente deve incentivar aqui em Belo Horizonte, né, é justamente isso que você falou, né? Você conseguir fazer as coisas a pé com muita facilidade. Você conseguir a escola, conseguir a igreja, conseguir ir ao comércio. E o mais legal é que, tipo assim, além do bairro ter essa estrutura bem convidativa, né, para se morar, para se viver bem, né? É um bairro festivo, né? É um negócio que, tipo assim, as pessoas sempre vão estar felizes de alguma maneira, né? E acaba que cabe todo mundo, né? Isso é uma coisa muito bacana. Eu acho assim que é bem do lugar mesmo, sabe? Assim, Aham, aqui é diferente. Esse bairro ali é diferente. Eu não tenho exatamente outra como caracterizar de outra forma. Porque, por exemplo, eu gosto muito de morar aqui, mas eu evito muito barulho, eu sou muito sensível, né, a ruído, a estímulos aham, externos no geral. Então, eu tenho uma tendência a me ter longe de lugares assim. Ainda, mesmo para pessoas como eu que evitam e tudo, isso uhum, não deixa o fato dele ser um bairro da festa não torna ele menos aprazível, sabe? aham, Não torna morar aqui ruim, não torna. É tipo, você consegue coabitar com as várias formas de se viver aqui. Então, não chega a ser também aquela coisa super. Ai meu Deus, tem festa o tempo todo, a gente não consegue fazer nada, a vida não segue direito. Não, na verdade você consegue. As coisas elas meio que coexistem de uma forma muito tranquila aqui, e de uma uhum, maneira geral, né? Não, assim, pelo menos na minha experiência, as coisas elas meio que coexistem uhum. uma tranquilidade assim que me surpreende bastante se eu for comparar com outras experiências de bairros que eu tive. É um privilégio tá te ouvindo, tipo assim, e ter essa oportunidade também de falar com uma pessoa de uma cidade que eu gosto muito, sabe? E que com certeza pro futuro eu vou tentar
tentar visitar mais. E eu achei o seu relato extraordinário, sabe? Acho que a gente ganha muito para a discussão das cidades, que, tipo assim, a gente fala muito sobre os espaços públicos, né? Mas os espaços públicos só fazem sentido se as pessoas estão lá, né? E se as pessoas estão festejando, e se as pessoas estão celebrando, né? Então, tipo assim, as pessoas às vezes falam que o espaço ele não tá sendo ocupado de maneira adequada. Gente, é só colocar o povo na rua que o espaço vai estar sendo bem utilizado, né? De fato. Eu, em uma das disciplinas que eu peguei, no mestrado, eu tive um professor que, na verdade, ele é historiador, mas ele trabalha com a parte de história dos espaços públicos aqui em Salvador, né? Que e legal. Ele mora num bairro que é relativamente perto daqui, que é o bairro da Graça. Você tá fazendo mestrado em quê? Eu faço mestrado em literatura e cultura. Que legal. E aí, uma das coisas que ele costuma falar, né, sobre o bairro dele, né, sobre a Graça, é de que ele consegue fazer coisas andando, de que à noite é muito tranquilo de caminhar e tal. Eu não concordo muito com a noite ser tranquilo de caminhar em lugar nenhum. Mas, assim, de fato, a gente vê que e é uma coisa que ele, engraçado, né? É uma coisa que ele me levou a perceber em relação a outros bairros. Assim, existem muitos lugares aqui que eles não são lugares ocupados, em que a prefeitura investe, né? Investiu, como é o caso de vários pontos da orla marítima. Né? A gente tem uma orla imensa, e aí eles têm investido em alguns pontos da orla para ocupação pública, né? Colocando barzinho, festa, tem essas feirinhas de produtos artesanais e ela circula, né, em alguns espaços das praças daqui de Salvador, mas ele costumava falar que nada disso era suficiente, que para você ocupar a rua é basicamente você ter pessoas na rua e a rua está ocupada. E é muito engraçado porque à medida que você vai vendo com todas essas mudanças, né, para acomodar as pessoas, porque é muita gente, essa parte de que você provavelmente entende muito bem, né, essa parte de política pública, mas existem alguns bairros que mesmo sem essa estrutura as pessoas ocupam as ruas. Então, verdade. Às vezes eu fico me perguntando se não é também aquela coisa do viver bem, né? Que é uma outra pauta que ele levantou, o que é o viver bem, o que é estar bem no ambiente onde você está, o que é lidar com isso. Então, eu acho que fica também, que é uma das coisas que eu gosto muito daqui, é isso. Eu acho que dá para você estar em uma situação de bem-estar em um ambiente, traça, enfim, e passar por esse processo de uma forma prazerosa mesmo, que eu acho que existem muitos lugares que eles ainda não investem nisso. Alana, deixa eu te falar, eu gostaria de te agradecer bastante, né, por essa nossa conversa. Eu acho que, tipo assim, eu vou ficar pensando bastante no bairro Garcia e na rua Predileano Pita, sabe? Acho que a gente vale a pena a gente refletir sobre esses locais, né? Essas pequenas pérolas que tem na nossa cidade, né? E eu gostaria de pedir uma coisa, eu gostaria de te pedir para você, se você tem algum recado para os nossos ouvintes, alguma coisa que você gostaria de falar para eles, né? E para a gente poder terminar com esse seu recado. Eu queria agradecer também, né, pelo convite. Foi uma conversa bem interessante. E acho que aqui todo mundo sempre fala, né? Tipo, venha conhecer Salvador. Então, apesar de todas as famas e todas as coisas, Salvador é um lugar muito legal, assim, muito diferente de outras experiências de cidade que eu tive. E é uma coisa que não dá exatamente muito para descrever. E olha que vocês estão ouvindo de uma pessoa que não é natural daqui. Então, assim,
ela tem alguma coisa aqui que atrai as pessoas, sabe? Não falando apenas pelo meu bairro, mas aqui tem alguma coisa especial. E eu acho que fica pelo menos a recomendação, talvez não no carnaval, né? Mas fica a recomendação de virem visitar sempre que puderem, porque aqui realmente é muito legal. Eu gostei bastante dessa conversa, né? Espero que a gente tenha para o futuro mais conversas como essa, né? E a gente consiga refletir sobre essas questões. Bom, um abraço para vocês e fiquem bem. Obrigada, pessoal. Editado por Mauro César.